Que Israel sempre está em conflito não é mais uma novidade. Mas a ofensiva em resposta ao dia 7 foi tanta que o líder extremista Ismail Haniyeh, chefe do grupo Hamas, se pronunciou, dizendo estar pronto para uma negociação. Porém, o grupo não tem um bom histórico de cumprir suas negociações. Mas vamos falar de algo mais recente. Lembrando que, caso você não esteja atualizado sobre o caso do dia 7 de outubro, recomendo que assista aos últimos vídeos. Dessa maneira, você ficará por dentro de tudo o que tem acontecido no mundo todo. Mas sem aguardar mais, vamos direto ao ponto. No dia 7 de outubro foi efetuada uma grande investida coordenada contra Israel, algo que acreditavam não ser possível e que seria algo apenas fruto da imaginação inimiga. Porém, o ataque abateu mais de 1.200 pessoas e tiveram inúmeros sequestrados. Segundo a inteligência israelense, o coordenador da incursão foi o vice-líder do Hamas, o líder político-militar Saleh al-Arouri. Essa informação foi recuperada pelo Departamento de Recuperação de Documentos e Materiais Técnicos, conhecida pela sigla AMSHAT. Após o ataque, recuperaram os dados de vários aparelhos dos invasores mortos. O nome de al-Arouri aparece como cabeça principal no caso. Porém, após o ataque, o país ficou sem muito o que fazer, podendo apenas se proteger, já que vários grupos, vendo a sua fragilidade, continuaram a atacar para que ela não se recuperasse. Segundo alguns jornais, não se via nada tão grande desde o 7 de setembro. Diante disso, o país disse que a única maneira para minimizar e não ter mais casos como esse seria necessariamente acabando com os líderes político-militares do grupo extremista. Porém, isso é um grande problema, já que praticamente toda a liderança do grupo está no estrangeiro. Um exemplo disso é o Ismail Haniyeh, líder do Hamas, que há muitos anos mora no Catar, cercado e protegido para prosseguir com seus planos. Além disso, os líderes do Catar já se pronunciaram, dizendo que não aceitariam invasão israelense em seu solo para abater alvos extremistas. Desta mesma maneira, muitos outros líderes extremistas vivem protegidos em países como a Turquia e o Irã. Desta maneira, Israel pode apenas usar o seu grupo de inteligência para seguir e procurar uma oportunidade de abater seus alvos de forma mais livremente no Líbano e na Síria. E foi exatamente isso que aconteceu nesta terça-feira, dia 2 de janeiro. Até o momento, Israel não assumiu o ataque de Beirute, porém tudo aponta para uma ação militar do país, que teve como seu alvo Saleh al-Arouri. Além dele, outros 6 extremistas foram mortos, dentre eles 2 comandantes importantes. Mas calma lá, você sabe que é Saleh al-Arouri? Fica aí que vou te dar um resumo bem rápido sobre esse cara. Saleh al-Arouri era o vice-líder do Hamas, abaixo apenas de Ismail Haniyeh. Porém, esse é o final da sua história. Vamos voltar no tempo lá para os anos 90. Foi aí que al-Arouri começou a se relacionar com o grupo extremista. Ele esteve preso durante muito tempo em Israel e acabou subindo rápido no ranking do grupo extremista graças a seus contatos. Em 1991, ele participou como membro fundador das Brigadas Al-Qassam, um braço armado do Hamas. Após isso, avançamos para o século XXI, quando ele acaba de cumprir uma prisão de 15 anos e é exilado para a Síria. Após isso, ele é preso em 2007 e solto novamente em 2010, mudando-se para a Turquia e depois para o Líbano, onde se tornou o intermediário entre o Hamas e o Irã. Seu trabalho no Líbano foi crucial para uma aproximação do seu grupo com o Irã, resultando no fornecimento de grandes quantidades de armas, munições e no financiamento e treinamento iraniano de anarquistas palestinos. Em 2015, al-Arouri foi considerado um alvo de nível mundial pelo governo dos Estados Unidos, que estipulou uma recompensa de até $5 milhões por informações que levassem a ele. Já em 2017, ele foi recompensado, sendo elevado como vice-presidente do braço político do grupo, ficando abaixo apenas de Ismail Haniyeh. Para a inteligência israelense, al-Arouri era uma peça-chave que ligava o grupo extremista aos grupos Hezbollah e Irã, auxiliando na modernização e fornecimento de armamentos ao grupo. Podemos ver isso nos mísseis e drones usados pelo Hamas para atacar o país. Esses armamentos são de projeto iraniano, e o contato do vice-líder com os líderes do grupo Hezbollah demonstrava que ele era responsável pelas negociações. Por isso, sua neutralização era vista como algo importante para a proteção de Israel e para a destruição do grupo, sem contar que simboliza uma retaliação pelo ato do dia 7 de outubro. Porém, a morte de Saleh al-Arouri não foi vista com bons olhos, por ser alguém influente no meio e de muitos contatos. Ele era uma peça fundamental não apenas para o Hamas, mas para outros grupos também.
Por questão disso, a morte do líder na última terça-feira levantou uma grande tensão com o grupo Hezbollah, onde Nasrallah, o líder do grupo, se pronunciou dizendo que eles não têm medo da guerra e que lutarão sem regras. Disseram também que o crime não ficaria impune e lançaram vários mísseis fronteiriços no norte do país. Além disso, o líder do grupo extremista afirma que os israelenses estão escondendo milhares de vítimas das incursões efetuadas na fronteira norte e que centenas de milhares deixaram o país desde 7 de outubro, expondo assim certa fragilidade no país, podendo fazer grupos menores tentar invadir por questão disso. Diante disso tudo, o líder Haniyeh também se pronunciou, dizendo que o Hamas não será derrotado após a morte de seu braço direito, Saleh al-Arouri. Além disso, o grupo extremista disse que o ataque em Beirute foi de maneira covarde. Mas será mesmo que ele foi feito por Israel? Os israelenses sempre se engrandecem quando conseguem uma vitória e sempre dizem se foi deles ou não. Porém, esse ataque até o momento não foi assumido por Israel. Além disso, durante uma entrevista quando o porta-voz dos meios de comunicação, Mark Regev, foi questionado se o país atacou ou não Beirute, Regev demorou um pouco para responder e parecia surpreso. Porém, Regev disse que no Líbano existem muitos alvos do Hezbollah, mas quem quer que tenha feito isso foi muito cirúrgico e optou por o alvo do Hamas por conta da guerra, e completou dizendo que quem fez isso tem uma queixa com o grupo extremista. Porém, o grupo Hezbollah prometeu que responderia ao abate que aconteceu numa área de Beirute, considerada um reduto do grupo libanês. Diante disso, o que você acha? O ataque foi uma maneira do Hezbollah lucrar mais em cima das vendas de armamentos e equipamentos para Haniyeh? Ou será que Israel ficou apenas nos comandantes que estavam ali presentes e não sabiam que o vice-líder da organização também estava presente? Mostrando assim a surpresa de Regev ao ser questionado sobre o caso. São inúmeras coisas que podem ter acontecido, mas o que sabemos é que após a morte de al-Arouri, o chefe do grupo Hezbollah ameaçou retaliar, e o chefe da organização de inteligência israelense, conhecida por Mossad, disse que todos aqueles que participaram do dia 7 de outubro assinaram sua própria sentença de morte, mostrando assim a vontade de retaliação no olho por olho e caçar todos os envolvidos. Davi Barnea, o chefe da Mossad, estava no funeral de Zevi Zamir, um ex-capitão, e disse que o espírito de Zamir irá acompanhá-los na missão de cortar as cabeças do Hamas, comparando a caça de Zamir aos culpados no caso de Munique em 1972. Diante disso, podemos aguardar Israel retaliando contra todos os grupos que participaram do dia 7 de outubro, assim como o ataque efetuado na noite desta quarta-feira contra o grupo Hezbollah. Um oficial local e outros 3 membros do grupo aliado ao Irã foram mortos ao sul do Líbano. Como resposta, vários projéteis foram disparados do Líbano contra o norte do país. Porém, segundo a inteligência, todos caíram em áreas abertas perto da comunidade de Gorem. Porém, algo ainda mais claro é que eles estão pisando em ovos, pois caso algum líder extremista em países como Catar, Turquia, Irã ou qualquer outro local seja abatido e a morte seja relacionada ao país, podemos ter uma guerra generalizada. Um indício disso foi uma nota em conjunto lançada pelas grandes nações como Estados Unidos, Austrália, Bélgica, entre inúmeras outras, alertando os Houthis e Iemenitas para as consequências dos seus ataques contra navios civis no Mar Vermelho. Geralmente, notas desse tipo costumam ser um sinal de grandes ações ofensivas, podendo ser um aviso final para uma grande retaliação contra bases e instalações dos Houthis no Iêmen. Outro forte indício foi a junção do Irã ao Hamas em resposta às explosões que abateram 103 pessoas nesta quarta-feira. Elas estavam em procissão ao túmulo de Qassem Soleimani, o general iraniano abatido pelos Estados Unidos em 2020. Com as Forças Unidas, a Brigada Al-Quds, da Guarda Revolucionária do Irã, anunciou que em uma operação conjunta com o grupo Al-Qassam, bombardearam 60 grupos de veículos e soldados israelenses que avançavam sobre o centro de Khan Younis. Até a postagem desse vídeo, Israel não se manifestou sobre o ocorrido. Mas me fala aqui sua opinião. Você acredita que grupos anarquistas podem atacar seus próprios líderes ou atacar líderes de outras organizações, buscando culpar Israel e assim agravar a guerra? O Hezbollah já disse que vai lutar uma guerra sem regras. Será que a morte do al-Arouri foi uma maneira do grupo deixar as coisas mais tensas para o país? Deixa nos comentários o que você acha. E assim que tivermos notícias concretas sobre tudo o que está acontecendo, trazemos aqui para vocês. E bem, você provavelmente não conhecia o Maestria antes desse vídeo. É uma honra ter alguns minutos da sua atenção e poder trazer informações de qualidade para você.
Como você sabe, o YouTube é um pouco difícil para quem está começando. Acaba sendo um desafio a mais. Por isso, se você gostou do vídeo e acha que mereço, conto demais com a sua inscrição e o seu like. Fique à vontade para comentar a sua visão sobre o conflito entre Israel e Hamas. Vou ler todos os comentários. E uma última coisa. Você sabe o porquê o ataque do dia 7 de setembro foi tão organizado e quais os motivos por trás desse caso? É o que vou te contar no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. É só clicar que eu te vejo lá do outro lado. Por esse vídeo é isso. Te vejo na próxima batalha.